Bom, vamos nós. Bom, galera, então vou começando aqui, tá? E aí aos pouquinhos o pessoal vai chegando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu tenho a honra de receber aqui meu grande amigo Dudu. Para quem não o conhece, o Dudu é fisioterapeuta. Ele foi fisioterapeuta no Flamengo no ano de 2019, né, quando ganhou tudo lá, de Libertadores brasileira. Foi também fisioterapeuta da seleção brasileira, né, das categorias básicas. E hoje é fisioterapeuta Vasco da Gama, quer dizer, só passou lugar gigante. E tem uma característica em comum que eu sempre comento com os meus amigos quando a gente fala de futebol. O que eu acompanho aí do Dudu, além de ser meu amigo, é um cara que é referência na fisioterapia, principalmente pelos clubes que ele passou, e eu acompanho. A incidência de lesão diminui, a gente tem menos atletas lesionados. E quando o cara lesiona, a recuperação dele acontece de maneira rápida. Eu vi isso lá em 2019, por acompanhar um pouquinho mais de perto, né? A galera que seguindo há algum tempo já sabe que é meu time de coração. E tô vendo agora no Vasco também, não é à toa você vê os jogadores do Vasco aí sem sucar, quando machuca, retornando rápido. Então o trabalho, quando é de qualidade, ele funciona. Dudu, seja bem-vindo, pode se apresentar. E se eu esqueci de alguma coisa, a hora é essa, pode falar com o pessoal. Seja muito bem-vindo. Irmão, é um prazer estar aqui com você. Convite vindo de você, logicamente eu não poderia dizer não. Você que é uma referência na educação física, tanto acadêmica quanto na parte de performance, faz um trabalho aí espetacular. A educação física é representada muito bem por você. Eu não poderia ficar de fora desse teu convite. Obrigado pelas palavras. Eu trabalhei no Flamengo bastante tempo. Tive passagem por seleção de base, tive passagem por uma seleção brasileira de nado sincronizado com as meninas, onde eu pude ir para um Mundial 2015 na Rússia e participar da Olimpíada aqui em 2016, que foi uma experiência completamente diferente do futebol. Antes eu estava ali no futebol, de repente eu me vi num monte de meninas em volta, maioria da idade da minha filha, mas atletas de alta performance, num esporte completamente diferente do futebol, né? E foi uma experiência assim muito proveitosa para a profissão. E estou desde março do ano passado no Vasco. Tive o convite do Dr. Caldeira, que assumiu o departamento médico lá. Dr. Caldeira, que trabalhou comigo no Flamengo, assumiu o departamento médico do Vasco da Gama e me fez o convite. E onde eu estou lá no Vasco, e muito feliz pelo trabalho que a gente vem realizando lá. Maravilha, Dudu. Uma honra falar aqui com você. Há algum tempo, eu já estou falando aqui no meu Instagram sobre prevenção e recuperação de lesões. É uma área que eu atuo já há muito tempo. Quando a gente fala de futebol, a gente fala e se preocupa sempre com as lesões. Comum, futebol é um esporte de contato, né? É um esporte que, quando não é aquela lesão por conta de tempo de uso, por conta de esforço repetitivo, é a lesão por choque direto, e o que acontece a maioria. A gente tem a lesão de cabeça, que é a mais comum, né? Mas quando a gente fala em lesão músculo-esquelética, joelho aí tá no top, junto com o tornozelo. Dudu, depois corri se eu tiver errada. Então, galera, você tem uma preocupação muito grande com a prevenção de lesões. E isso é uma coisa que eu vejo nos trabalhos. É um dos grandes motivos pelo qual eu resolvi convidá-lo aqui para estar falando comigo. Porque o trabalho de prevenção nas equipes que trabalham com o Dudu é muito bacana. Eu tenho observado essa diferença de um clube para o outro com menos atletas se lesionando. Quando Daniel, aí eu vou fora, tá, Dudu? E depois vou querer ouvir você, que é o cara que está dentro do futebol há bastante tempo, mas de fora a impressão que eu tenho é que eu enxergo a prevenção de lesões primeiro como um trabalho que tem que ser interdisciplinar, né? Que tem que ser um trabalho específico, um trabalho com muita especificidade. Às vezes, quando mostram os trechos aí nas TVs dos clubes, ou quando passa no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, às vezes eu vejo o profissional de educação física fazendo um treinamento ali muito global, muito voltado para todos os atletas, e a gente sabe que dentro do futebol a gente tem posições que são completamente diferentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de prevenção de lesão de ligamento cruzado, a gente tem um lateral lá que, para indo cruzar, ele precisa, com a perna de apoio, frenagem de uma velocidade com o peso dele sobre aquele joelho. E se ele não tiver com a musculatura treinada para fazer essa força excêntrica ali e segurar a frenagem, a chance dele lesionar aumenta muito. Então, na minha visão, isso precisa ser dividido. O trabalho é em conjunto, né? E esse trabalho, ele precisa acontecer dessa forma. E aí eu peço aí o Dudu para que traga para mim, para ver se a gente vai ficar contente ou vai ficar preocupado. É de fato assim, futebol, Dudu, a gente tem visto hoje, em relação à prevenção de lesões, uma evolução, porque a gente sabe que no passado não era assim. Hoje, a gente tem um trabalho de prevenção, preocupado com o risco de lesão de cada diferente, o lateral, o zagueiro, do volante, do atacante, né? São estímulos diferentes. Como é que tá a bola e como é que você faz lá com a sua... Então, mas falando da prevenção de lesão nos clubes, é isso que você falou. É um trabalho interdisciplinar.
Não tem por onde correr. Tem que ser assim. Você tem que ter um departamento de saúde forte. Hoje em dia, a prevenção de lesão não tá mais só ligada à fisioterapia e à preparação física. Hoje em dia, é um departamento inteiro envolvido na prevenção de lesão de atletas, né? Você tem a fisioterapia, você tem a preparação física, os médicos, sempre é importante, né, num diagnóstico ali precoce, a fisiologia, a nutrição é um papel importantíssimo, né? Psicologia, né? Porque a gente sabe que a saúde mental forte de um atleta, para ele é muito mais valioso, né? E isso já está comprovado, previne lesões. E um trabalho que a gente faz no Vasco, junto com os massagistas, cara. Hoje a gente trouxe os massagistas para perto da gente e os caras fazem um trabalho junto que é fundamental no nosso dia a dia, né? E isso que você falou, que a gente faz no Vasco, por exemplo, pré-temporada, ou então um atleta que chegou contratado. A gente vai mapear o atleta inteiro, né? Ele chega, a gente tem um questionário que ele responde, a gente pergunta sobre os 2 últimos anos dele, como é que foi em relação a lesões, se tiveram algumas cirurgias, o que ele teve e tal. E aí a gente faz um mapeamento, passa pela fisiologia, faz os testes fisiológicos, faz os testes de secar, termografia, passa pela preparação física. A preparação física tem os testes que elas fazem, a fisioterapia a gente faz um teste de padrão de movimento, mobilidade de quadril, tornozelo, e aí a gente faz uma ficha individual de cada. Esse trabalho de prevenção de lesões é um trabalho individual de cada um, com um departamento todo envolvido nesse jogador, entendeu? E aí é lógico que é um esporte coletivo, é lógico que na hora do treinamento, às vezes um treinamento de força na academia, tá todos eles fazendo mais ou menos a mesma série. E mesmo assim, a preparação física ainda se predispõe esse cara aqui, ele vai participar desse conjunto aqui com todo mundo, mas ele, de repente, esse exercício aqui, ele ainda não está apto a fazer. Vamos diminuir o número de séries, mesmo no contexto todo, entendeu? Cara, bom ouvir. Mas a gente acabou até entrando um pouquinho aqui no que eu tinha reservado para falar daqui a pouquinho, e tem muito uma coisa que eu vou te contar. Primeiro ponto importante, eu falo muito aqui sobre a importância de trabalhar numa área específica e se especializar nela. E a área que eu trabalho especificamente, pelo menos na educação física, que não tenha tanta demanda assim, mas na educação física há uma demanda grande de profissionais que não estão habilitados para trabalhar com prevenção e recuperação de lesões. Isso me preocupa. Quando a gente fala disso, eu vejo o futebol é uma grande porta de entrada para isso, é uma grande oportunidade. E às vezes as pessoas ficam pensando, mas é difícil entrar no futebol. É difícil desde que você não tenha qualidade, né, Dudu? Claro, o network é muito importante. Mas se você começa a trabalhar lá numa categoria de base, você como profissional de educação física faz a preparação e você conversa com fisioterapia e faz um trabalho disciplinar com ele. E isso faz com que você mostre ali que está dando um resultado importante para a prevenção de lesões, para a melhora do condicionamento dos atletas. De fato, você vai ser levado. E isso é até um pouquinho da tua história, né, Dudu? Você começou lá na base também, né, do Flamengo, e depois foi crescendo, não é isso? Então, isso. Se você falasse um pouquinho, existe essa possibilidade, né? Existe a profissional de educação física, trabalhar no fisioterapeuta clube, trabalhar nessa área de prevenção e recuperação de lesões, né? Existe, cara, e isso aí é feito hoje em dia, a parceria fisioterapia e preparação física hoje é fundamental para um sucesso de um grupo Não é só no futebol, não, cara, em todo esporte tem que ter essa afinidade, mas para você entrar num clube, cara, assim, você tem que ter um network forte, não tem dúvida nisso, mas você tem que estar preparado. E como é que você se prepara? É se especializando. Perfeito. Entendeu? É se especializando. Eu tive a sorte de ter jogado futsal muito tempo e você acaba conhecendo muita gente, né? E eu fui parar no futsal, já tinha trabalhado de fisioterapeuta no futsal quando eu parei de jogar, mas fui parar no campo, não foi nem por ninguém do futsal, foi um amigo meu de faculdade que trabalhava lá e me levou. Então são esses networks super importantes. Agora, me levou porque ele sabia que de repente eu já estava preparado. Não posso ficar me preparar depois que eu estiver lá dentro. A gente tem que estar preparado para as oportunidades. A oportunidade apareceu, eu estava
preparado e relativamente bem e fiquei lá 11 anos, entendeu? Perfeito. E é algo que eu converso muito, é engraçado no meu Instagram, para saber dos meus seguidores, dos alunos, dos profissionais de educação física, se eles já tinham ideia de onde estariam daqui a 5 anos na profissão, com esse planejamento. E também se eles tinham ideia de que nicho eles iam seguir dentro da educação física, tanto a educação física quanto a física, mas toda a profissão ela tem um leque muito grande. E a gente precisa fazer o que você falou. E a galera que está formando agora na faculdade, que está fechando agora nesse semestre ou no final do ano, unanimidade praticamente. Daniel, estou perdido, não sei que rumo eu vou seguir. E você tocou num ponto importante, porque o networking é o que vai te levar para o lugar. Então você precisa estar bem relacionado naquele nível que você quer seguir, mas o networking ele só te coloca lá. Mantém lá é a tua competência. O que te mantém lá é a tua qualidade. Essa galera está preparada para a oportunidade que ela e você tem que estar pronto. Então, eu costumo dizer que o pessoal fala, olha, as coisas acontecem, né? As pessoas religiosas falam, as coisas acontecem no tudo isso é verdade. Mas quando esse tempo chegar, você tem que estar preparado. Não dá para esperar de usar. E quando chegar, eu vejo o que eu vou fazer. Então, é muito bacana ouvir isso de você. Agora, uma coisa que é muito bacana, Dudu, e não é porque nós somos amigos, né? Porque nós dois entendemos e que eu sempre gosto de falar e quero aproveitar essa live, que deve ter profissional de educação, um fisioterapeuta. Galera, nós não somos concorrentes. Nós somos interdisciplinares. Para deixar bem basicão, quando a gente fala de operação de lesões, só para a gente ter uma ideia geral, o fisioterapeuta ele tem um papel fundamental no pós-cirúrgico, que é trazer o cara de volta à funcionalidade. O cara tem que ter a articulação dele funcionando normalmente como era antes da cirurgia. Isso às vezes envolve amplitude, logo após esse cara pronto já para voltar ao dia a dia dele de trabalho, tudo, ele precisa de uma sequência de fortalecimento para que ele consiga voltar às práticas esportivas, para que ele consiga se manter com aquela recuperação que ele alcançou com a fisioterapia. E quem faz é o profissional de educação. Então observa que é um trabalho em sequência. Então eu fico vendo tudo isso, me deixa profundamente chateado. O profissional de educação, o fisioterapeuta invadiu minha área, está fazendo um trabalho lá. Aí o fisioterapeuta, o profissional de educação está fazendo um trabalho ali de mobilidade, essa área era minha. Galera, a área ela é junto sequencial, precisa trabalhar, né? Então, Dudu, você concorda com isso? Você vê muito que eu vejo. Cara, deixa eu te falar, você foi perfeito, nós não somos concorrentes. Às vezes o trabalho é uma sequência de um dando seguimento para o outro, e às vezes o trabalho, eles, no meio de um processo de recuperação, eles se misturam, entendeu? A gente está com um jogador lá voltando agora de LCA, que a gente está fazendo um trabalho espetacular com ele, que começou primeiro começa com a parte médica, né? Que a gente não pode esquecer, cirurgia, uma cirurgia bem feita é fundamental. E aí vem as primeiras fases da lesão, é o fisioterapeuta, não tem jeito, o ganho de ar, com as ativações de quadríceps, de glúteo, isso tudo é com o fisioterapeuta. Depois a preparação física vai entrando aos poucos, às vezes o cara chega na fisioterapia, faz alguma coisa, faz essas ativações que eu estou te falando, a gente já manda ele para preparação física ali na academia, aí ele já está fazendo um tipo de fortalecimento muscular, a gente já fez alguns testes para ver como é que está o equilíbrio muscular dele, contralateral, e de agonista e antagonista, e na parte do campo, de repente vai a fisioterapia junto. Esse jogador está na transição, eu estou indo com o preparador físico para dentro do campo para a gente fazer alguns trabalhos juntos. Não tem essa de agora ele está só lá com a fisioterapia, está só lá com a preparação física. É um trabalho em conjunto, é um trabalho de várias mãos, não tem jeito. O sucesso do resultado é esse, cara. Todos os profissionais estão ali para dar um suporte para o jogador. Se a gente achar que agora é minha vez, ou você não pode entrar, não dá certo, cara. É todo mundo em função do jogador. Agora, eu falei em relação ao Vasco, que a gente tem tudo lá, né? Mas é isso que você falou. Eu recebo LCA na clínica. E aí, como é que eu vou, depois que o paciente sai da minha clínica, eu não posso chegar para ele com 4 meses de LCA e falar, cara, valeu, um abraço. Porque esse cara, daqui a pouco ele vai romper de novo, vai voltar. Ou não vai nem querer voltar em mim, porque rompeu de novo, entendeu? E aí eu já faço um caminho, já pergunto, você tem algum preparador físico de confiança? Você trabalha com alguém? Muitos que me procuram, que são jogadores,
jogadores, ex-jogadores, então os caras já têm esse conhecimento e falam, não, eu tenho sim. Ó, então já está na hora de você procurar ele, dou meu telefone, se você quiser dar o meu telefone para ele, a gente troca uma ideia, vê o que está fazendo, o que ele faz. A gente faz muito isso na clínica, entendeu? Que na clínica é um trabalho até mais difícil, né, cara? Porque não tá todos os profissionais não estão ali, igual no Vasco. Tá todo mundo ali dentro, entendeu? Então é muito mais fácil. Na clínica, aí tu tem que ficar no pé do paciente. Ó, tá na hora de ir pra academia, cara. Você tem que ter alguém lá na academia contigo. Você não pode ficar solto, tá? Fala pro teu preparador físico me ligar aqui, pra gente trocar uma ideia, ver o que ele tá fazendo, eu mostrar pra ele o que eu fiz, qual é a fase que tá, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, na minha opinião e na opinião dele, porque na opinião de ninguém é soberana, todo mundo trocando ideia, entendeu? E assim vai. O que eu falei muito para minha filha agora que ela se formou, a gente tem que fazer o melhor pro paciente, cara. Não tem jeito. A gente tem que se desdobrar para fazer o melhor pro paciente. Na minha clínica, eu tenho que fazer o melhor para que aquele paciente fique bom logo e ele dê alta para ele. Aí muita gente fala, pô, dá para segurar mais um pouquinho, fechar mais umas 3, 4 sessões. Não dá, porque ele indo embora, ele vai falar para 3, 4 que ficou bom, esses 3, 4 vão voltar para a clínica. E a educação física é a mesma coisa. O cara que te procura para fazer um personal, que está um pouquinho acima do peso, você tem que, o quanto antes, baixar, que o cara vai ver o resultado, já vai falar pro amigo, já vai falar pro outro, e é assim. Então a gente tem sempre que dar o melhor para eles, não tem jeito. Exatamente. Pô, perfeito, cara. E na área de recuperação, de prevenção de lesões na educação física, Dudu, a gente ainda tem muito pouco profissional que trabalha com. Eu tô lançando um infoproduto em julho, que eu tô chamando de GPS da carreira do personal trainer que quer trabalhar com prevenção e recuperação de lesões. Que o cara vai aprender desde o iniciozinho de como captar o cliente. Você foi cirúrgico quando você falou que o cliente tem que ser a nossa prioridade, a gente tem que dar resultado para ele. E isso acaba, Dudu, com uma coisa que é comum na nossa profissão. A gente vê muito personal e muito fisioterapeuta que atende particular batendo cabeça do tipo, esse mês eu tenho 15 clientes, no mês que vem eu só 5. Caraca, fiquei apertado de grana porque eu dei alta pro cara embora, no caso da educação física, porque apertou a grana e aí o cara largou o personal. Quando você faz um trabalho de qualidade, que é o caso da operação da prevenção, eu costumo dizer, Dudu, que a gente não dá, eu nem quando o cara me fala, o que vai acontecer? Eu nem falo para ele assim, você vai melhorar e vai operar a tua lesão de LCA não, aí faz muito mais do que, porque às vezes uma lesão na coluna ou no joelho faz com que o cara esteja mal com a família, estressado, mal-humorado, brigando com a família, que ele se prejudique no trabalho, porque ele não consegue render o que ele deveria render no trabalho, né? Que ele tem um prejuízo psicológico, que ele vai ficando abalado. E quando você entrega um resultado para esse cara, você transforma a vida dele, né? O cara, a gente que gosta de futebol, né? A gente joga sal, gosta de né? Gosta do esporte, cara, quando acontece qualquer coisa que a gente tem que ficar afastado, não mexe com a nossa vida inteira. Então a gente vende e entrega muito mais do que melhorar a lesão. O que a gente entrega é, de fato, uma mudança na vida daquela pessoa. Então é muito bacana a gente falar isso aqui. Espero que os profissionais estejam assistindo. Leve, Dudu e eu estamos falando aqui, porque é assim que a gente vai fazer diferença. E galera, se engana você, né? Às vezes as pessoas perguntam, Daniel, você é maluco, porque você fala lá no teu YouTube de graça, você dá um monte de informação no Instagram de graça, e depois você ainda lançar um curso lá, um infoproduto em julho, para os caras comprarem e ficarem tão bons quanto você. Você está criando concorrência de maneira... Quanto mais pessoa boa igual o Leão tiver, e mais pessoa boa igual o Dudu tiver, a fisioterapia, a educação física, e a gente vai entrar no lugar que a gente merece, que é um respeito, não é maior nem menor, igual ao da profissionais da saúde, e todos nós transformamos vida. Só que isso só vai acontecer se todo mundo... Porque se um físico fizer uma besteira, um profissional de educação física fizer uma besteira, aquele cara não sai falando. O físio Jorginho, o personal Antônio me prejudicou. Não vai falar, pô, tá vendo? Esse negócio de personal. A educação física é só jogar bola. A fisioterapia é o cara que queria ser médico. Então a gente pode mudar isso com as nossas... É esse trabalho agora, bem que a gente precisa fazer. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A prevenção, cara, é um trabalho diário. A prevenção é um trabalho diário. É aquele trabalho de formiguinha, é todo dia. Para você fazer uma boa prevenção e você tem que ter um departamento de saúde forte, né, com esses profissionais todos que eu já te falei, integrado. Você tem que ter trabalho, tem que ter comprometimento, tem que ter uma
pelo que você faz. Minha consideração final aí, já que a gente falou bastante com os profissionais, vai para os estudantes. Enquanto você está na universidade, foca em estudar, foca em buscar conhecimento. Não se preocupe ainda com remuneração. Se você tiver muita qualidade no estudo, a remuneração vai acontecer. Se você tiver... Dudu, queria te agradecer muito, cara. Foi um bate-papo sensacional, enriquecedor, e clareou muito para muita gente. Eu acho importante esse bate-papo, porque às vezes as pessoas ficam de fora e as pessoas... O brasileiro, ele é bom, ele tudo, ele sabe tudo, tá tudo errado. E é muito legal dar a oportunidade, você, um fisioterapeuta, falar como as coisas acontecem, né? Para o cara que está de fora entender que tem um trabalho e que às vezes não pode não refletir num resultado, mas o trabalho está acontecendo. Então, muito obrigado pela tua presença. Espero que todos os presentes aí tenham gostado. Meus seguidores, se quiserem um fisioterapeuta de grande qualidade para acompanhar o trabalho, falam para os seguidores do Dudu, estejam à vontade para falar, tá? De repente, algum profissional de educação física segue o Dudu aí, que trocar alguma ideia, de algumas dicas, pode contar comigo. Meu muito obrigado. Agora, suas considerações finais. Irmão, obrigado. Meu craque, Dudu. Tô feliz de ter participado desse teu projeto aí. Que você é um cara iluminado. A gente já conversou sobre isso. Você é o mesmo profissional. Lembra que a gente conversou na escola que a mensalidade é R$3.000 com aqueles meninos da favela? Você é o mesmo. É o mesmo carinho que você dá para um, você dá para outro. Então, participar desse teu projeto foi muito feliz para mim. E deixar um recado para a galera que está começando, né? Tanto na fisioterapia quanto na educação física, é estudar, se preparar, procurar as oportunidades que ela vai aparecer. E quando a oportunidade aparecer, tem que estar preparado.